comigo a sua Bíblia aí no Salmo 125. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 do Salmo 125. Quem achou diz amém? Maravilha, então diz assim o texto: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Querido Espírito Santo, fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Quebranta-nos, destrói as defesas, os argumentos, os sofismas do diabo. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha de maneira gloriosa nos transformando de dentro para fora. Que o nosso interior inicialmente seja inabalável. Que as nossas crenças e nossas convicções espirituais, elas se tornem cada vez mais sólidas. Que elas se consolidem à medida que nós meditamos na sua palavra. Senhor, que nos leve a decisões extremas, que nos leve, Senhor, a viver o Evangelho até suas últimas consequências, em fé, inabaláveis, crendo no cuidado, na proteção e no amor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu estava indo levar minhas filhas para a escola, quando o Senhor falou comigo sobre esse texto. E aí eu fui estudar, eu fui ler um pouquinho o texto, fui meditar sobre ele. E gente, tem uma coisa tão maravilhosa aqui, que a gente vai conversar agora, pelo menos de maneira inicial, depois nós vamos discorrer sobre esse assunto em outros lugares das Escrituras. Mas inicialmente o texto diz: os que confiam no Senhor são como os montes, como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Nessa primeira porção, o Senhor identifica os crentes que confiam em Deus como o Monte Sião. Então, num primeiro momento, o Monte Sião são os cristãos, são aqueles que confiam no Senhor. Só que, num segundo momento, que é no versículo 2, ele diz que como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, no primeiro momento, o monte é o cristão que confia no Senhor. No segundo momento, o monte é o próprio Senhor. E não só, agora ele fala sobre os montes que cercam Jerusalém. Existem 3 montes que cercam Jerusalém: o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Eles circundam Israel e eles trazem essa sensação de fortaleza para aquela cidade. Agora, o que é interessante é que, como no primeiro momento ele diz que os crentes que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, e no segundo ele diz que esse próprio monte é ele. O que a palavra já nos ensina? É que nós vamos nos transformando à imagem daquele que adoramos, daquele em quem confiamos. Nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem depositamos nossa confiança. Se a sua confiança não é Deus, você nunca vai se parecer com Jesus. Se Ele não é a sua âncora, se Ele não é o seu ponto fundamental, você nunca vai parecer com Jesus. Se nós queremos nos assemelhar e parecer com Jesus, e para quem não sabe, esse é o maior objetivo do Evangelho, nos parecermos com Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz que para que a gente deve caminhar, amadurecer ao ponto de nos tornarmos a imagem de Cristo, alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Jesus. Todo o objetivo do Evangelho,
no que diz respeito ao tratamento interior que acontece em nós, ele resume-se no fato de que temos que nos parecer com Jesus. Que as nossas ações, reações, palavras, gestos e atitudes precisam refletir Jesus. E o salmista está dizendo exatamente a mesma coisa, agora ele descreve o processo. Como é que eu me torno semelhante a Jesus? Confiando nele. Porque nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. E tudo que a gente adora, a gente confia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer que nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos, daquilo que contemplamos, daquilo que visualizamos. Se Jesus, ele é a nossa confiança, em algum momento haverá uma simbiose, uma união com Jesus a tal ponto que as pessoas vão começar a olhar para você e dizer: cara, eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo Jesus em você. Você percebe como isso é maravilhoso? Quando eu li esse texto inicialmente, eu falei: nossa, que poderoso esse entendimento. Isso ministrou profundamente o meu coração. E aí tem uma outra parte que é interessante, porque no verso A, quando ele diz que os montes não se abalam, ele diz não se abalam porque eles permanecem. E essa é uma das outra característica poderosa que nós devemos, eu diria, uma lição que nós precisamos aprender. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre aprender a permanecer em Deus. Porque eu sei que muita gente que está aqui nutre algum tipo de fé pelo Senhor, por Jesus. Acredita, tem um tipo de relacionamento com Deus, assim: não, eu acredito que Jesus é Deus. Mas a questão é se você permanece no relacionamento com Ele. O Senhor não te chamou para você simplesmente acreditar intelectualmente nele. Ele te chamou para ter um relacionamento com Ele. Isso tem a ver com permanecer. Os montes de Sião, e aí a ideia é mais ou menos o seguinte: que como os montes Sião, os montes que cercam Jerusalém, eles servem como uma espécie de fortaleza para a nação de Israel. Eles passam segurança, por quê? Porque eles permanecem. Porque não existe a menor possibilidade de um dia um cidadão de Israel acordar e dizer assim: será que os montes ainda estão aí? Será que eles foram embora? Aí eles acordaram e olharam pela janela e dizem: uau, o monte Sião foi embora, sumiu. O Senhor está atrelando e Ele está fazendo uma junção que inabalável é quem aprendeu a permanecer. E quando ele então faz a comparação com ele mesmo, dizendo que o Senhor é como esses montes que estão ao redor de Jerusalém protegendo, está dizendo da confiabilidade de Deus, no sentido de que Ele sempre vai estar lá. Como os montes não se movem de lá, Deus também não se move da vida daqueles que confiam nele. Vocês estão entendendo? Isso é poderoso, porque o que é ser inabalável? É ser confiável, é permanecer. A maioria dos crentes que entram nas igrejas, das pessoas que entram nas igrejas, a gente não tem certeza se daqui a 6 meses eles vão estar aqui ainda. Se eles vão assumir, se eles vão amadurecer, se eles vão assumir responsabilidades, se eles vão crescer em Deus. Nós não temos mais essa certeza nas nossas igrejas, porque as pessoas são o quê? Abaláveis. As circunstâncias determinam a sua fé, o seu proceder, o nível de responsabilidade que assume em Deus. É por isso que Deus não tem liberado bênção sobre muita gente, porque Deus está procurando gente fiel. Deixa eu explicar para você, porque todas as vezes que a gente fala de seja fiel a Deus, normalmente, na mente das pessoas, a imagem que vem é você dando dinheiro para Deus, é você sendo fiel no seu dízimo, por exemplo. Ou é você não cometendo um pecado. Tudo isso está dentro do contexto de fidelidade, é verdade. Mas fidelidade é mais do que isso. Fidelidade é a capacidade de Deus olhar para você e dizer assim: eu posso confiar em você. É ser achado e encontrado digno de confiança por Deus. Achado digno de confiança no sentido de Ele poder, inclusive, entregar coisas na sua mão, como Jó, por exemplo. Deus entregou na mão de Jó o quê? Sua própria reputação. Satanás disse: está vendo? Jó é fiel,
Não existe ninguém como ele. Satanás disse também, abençoando do jeito que o Senhor abençoa ele, qualquer um é fiel. O que ele sugeriu? Comprando adoração até eu. Aí Deus disse, então vai lá, toca na família dele, toca nos bens dele, toca na saúde dele, só não tira a vida dele. Eu já estou resumindo. E aí, o que Deus estava fazendo nesse momento? Ele estava confiando em Jó. Por que Jó tinha esse nível de confiança? Porque ele era fiel. Como estão entendendo? O que Deus está atrás de gente inabalável? Porque gente inabalável é digna de confiança. A gente sabe que não importa, você vai perder o emprego daqui a 10 anos, você pode passar 5 anos desempregado, você vai continuar servindo a Deus. Eu gosto sempre tem um exemplo, o Valdemir que toca baixo, quando ele começou a vida cristã dele, ele estava trabalhando e passou um tempão desempregado, e aí eu vi às vezes assim como ele doía no coração dele. Cadê ele? Está aí? Cadê o Kiko? Diga, o cara, não posso elogiar o cara e o cara sai assim, aí ele me quebra, desse jeito. Brincadeira, né? Tá certo. Aí, e eu sei que tem muita gente assim, é porque eu acompanhei esse caso e eu sei como é difícil para um homem ficar desempregado quando ele não consegue suprir sua casa. Então, a primeira coisa que ele pensa é deixar o Senhor e resolver a vida dele. Cara, mas aí é que Deus, Ele está olhando a fidelidade, a capacidade de se manter inabalável, de permanecer em Deus. Que é alguém confiável. Porque assim como Deus está dizendo, eu não vou desaparecer da sua vida em momento algum, Deus espera que a gente não desapareça do nosso relacionamento com Ele por causa das circunstâncias. Ele quer encontrar a gente lá. Ele quer encontrar a gente, mesmo que encontre a gente às vezes chorando, mesmo que às vezes encontre a gente quebrantado, sentindo dor, dizendo, Deus está doendo, mas Ele vai nos encontrar lá, firmes, permanecendo na vontade e na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, permanecer é um sinônimo de constância, perseverança, fidelidade e ser inabalável. Cadê a imagem? Está sem a imagem, né? Da série aí, né? Ser inabalável é a capacidade de permanecer nas decisões que você toma em Deus. Permanecer crendo, mesmo quando todas as circunstâncias estão te dizendo o contrário. É confiar no Senhor, e o resultado final disso é que você vai se tornar igual a Ele. Agora a pergunta é: como a gente se torna essa pessoa que permanece? Como permanecer na vontade de Deus? Para mim, não tem um texto melhor do que João 15. Abre aí comigo. A gente tem que ser igual o Monte Sião. Não importa qual é a circunstância, ele não se move 1 milímetro dali. Aliás, pelo contrário, não só não nos moveremos da nossa fé, como continuaremos avançando nessa fé. As pessoas inabaláveis, os cristãos inabaláveis, que realmente, porque entenda só, eu ia falar isso um pouquinho lá na frente, mas eu vou colocar agora e vou repetir de novo depois. Cara, ser cristão não é uma questão do seu discurso. Não é você, eu creio em Deus. Isso não faz de você um cristão. Porque Tiago diz assim, me mostra a tua fé com obras. Sem obras, que eu te mostrarei a minha com obras. Existe um conjunto de comportamento que revela quem realmente crê. Existe um conjunto de ações que revelam uma fé genuína em Deus. E quero dizer uma coisa para você. A última dessas ações é vir à igreja. A última. Porque vir à igreja é só uma consequência de várias outras escolhas que você faz no dia a dia. Isso quando é genuíno. Quando não, é porque você foi pressionado pelas circunstâncias difíceis da sua vida. E nós temos que aprender a ser cristão no seu sentido mais profundo.
aqueles que confiam no Senhor e revelam esse caráter. Olha o que João 15 diz, aí a gente vai aprender como é que a gente permanece. João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? O principal verbo desse trecho das Escrituras que nós lemos, qual é? Qual o principal verbo? Diga aí. Permanecer. Jesus, em 11 versículos, basicamente, ele repete 10 vezes: permaneça. Esse é o verbo desse trecho das Escrituras. E quais as lições que a gente precisa aprender para permanecer? A primeira delas já começa no início do texto, quando ele diz, ele deixa claro que ele é a videira e que nós somos os ramos. Nesse sentido, ele está deixando claro que a gente não tem vida em nós mesmos. Nós não, a gente pode até sobreviver, mas viver é outra coisa, tá, gente? Viver no seu sentido real da palavra é quando a gente está vivendo em plenitude, é quando a gente percebe que Deus está fluindo sobre a nossa vida, porque nós nos submetemos. Mas tem gente que sobrevive aos troncos e barrancos, é debaixo de muita guerra, debaixo de muita contenda, debaixo de muito problema, não estou dizendo que o cristão não tem dificuldades, eu estou dizendo que interiormente, diante dessas mesmas circunstâncias, o cristão tem paz. Ele consegue seguir vivendo e não sobrevivendo, porque a maioria das pessoas, diante dessas circunstâncias, estão pedindo a morte. Não é à toa que a gente é a geração da ansiedade, não é à toa que a gente é a geração da depressão, porque as pessoas, elas não sabem lidar com as adversidades. Mas o Filho de Deus, que confia no Senhor inabalável, ele encontra uma fonte de paz no seu interior. Flui de dentro dele rios de água viva, vida. Então essa é a diferença. Jesus, ele deixa claro que para que a gente possa ser inabalável, é entender, você não tem vida em você mesmo. Você precisa estar conectado na videira verdadeira que é Cristo. Isso se dá por meio do seu reconhecimento, do nosso reconhecimento de que nós precisamos de Jesus. Se você é alguém que acha que você não precisa de Jesus, embora a sua mente você diga, não, mas eu sei que eu preciso, mas as suas ações são independentes. Quando você vai tomar decisões, você não ora. Quando você decide reagir a determinadas situações, você não pensa em Jesus, você só reage. Quando os seus desejos e as paixões da sua carne pedem pelo pecado, você não se volta para Ele. Então, embora a sua mente diga, eu sei que Jesus é Deus, na prática, você não está ligado na videira, porque você não reconhece no dia a dia, de estar diante do pecado, dizer, não vou, não quero, porque eu estou ligado em uma videira, do qual este alimento, esta situação não faz parte, não é disso que eu me alimento, é de Cristo que eu me alimento. Então você se desconecta desse mundo. Se você não, sem essa consciência, a gente vai viver sendo abalado. A cada proposta e a cada banquete colocado diante de nós, nós cederemos.
O segundo ponto, e esse para mim é muito interessante, é o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Primeiro, deixa eu dizer para você o que é fruto, para alguém que não sabe. Fruto na Bíblia é uma analogia para comportamentos. São determinados hábitos que você vai criando na vida. Então, a Bíblia fala de 3 tipos de frutos. Fruto de arrependimento, por exemplo. O que é um fruto de arrependimento? É um comportamento de arrependimento. Então, Jesus espera da gente um comportamento que mostre que a gente se arrependeu. Normalmente, esse comportamento se revela como? Eu não quero pecado, é o abandono do pecado. O arrependimento, ele é o abandono do pecado, sem que ainda o desejo pelo pecado tenha desaparecido em nós. Aí vem um segundo fruto, que é o fruto do Espírito, e é nesse nível é que o nosso interior vai ser transformado, e então a gente vai deixar de desejar o pecado. Deus espera isso, que acontece através de um relacionamento. O fruto do Espírito, ele nasce através de um relacionamento com o Espírito. Jesus espera então que a gente tenha um comportamento de se relacionar com Ele, para sermos transformados à imagem dEle. E um terceiro fruto que as Escrituras nos mostram é a capacidade de influenciar os outros. Isso é um fruto. Quando a gente ganha alguém para Jesus, significa dizer que a gente passou pelo primeiro estágio de fruto, nos arrependemos. Passamos pelo segundo estágio de fruto, crescemos no nosso caráter cristão. Chegamos então no terceiro estágio de frutificação. Estamos influenciando outros agora. E Deus espera que a gente passe por esses 3 níveis de frutificação. E aí Jesus está dizendo aqui que quem não frutifica nesse nível, em nenhum desses níveis, ele é cortado, ele não pode ser considerado um cristão. Não pode. Se ele não se arrepende, se ele não se deixa transformar, e se ele não está pronto para influenciar pessoas, ele não pode ser considerado um cristão. Então ele é cortado. Aí, só que vem um outro ponto, que esse aqui fala mais com a gente. Ele diz que aquele que está dando fruto também é cortado. Então a questão é: se eu não estou dando fruto, eu sou cortado. Se eu estou dando fruto, também sou cortado. Então a questão é que um tem um propósito de remover, o outro tem um propósito de te limpar, para produzir mais fruto ainda. Então a questão não é se a tesoura vai ou não vai vir. Ela vai. A questão é com que propósito ela vai vir. O que isso significa para a gente? É que tem cristão que está dando fruto, está buscando a Deus. Tem gente que está orando, que está clamando, está lendo as Escrituras, mas parece que continua tudo muito difícil. O nome disso é poda. Quem sabe o que é poda? Essa é a tesoura de Deus, não é a tesoura do diabo. Essa não é a tesoura de Satanás. Essa é a tesoura de Deus. Poda, para quem não sabe, é o ato que o jardineiro toma quando ele está cuidando de um jardim, de ir lá e tirar todas as folhas que não devem estar lá, que tornam aquele jardim feio ou impedem uma planta de frutificar. Por exemplo, os que plantam uvas, por exemplo, na videira, existem umas folhas que nascem e que elas impedem que alguns frutos venham, que eles saiam, que eles se manifestem. Então, o que o agricultor tem que fazer? Ele tem que ir lá e tirar essas folhas que impedem o crescimento desses frutos. Essa é a poda de Deus. Deus vai tirar coisas, pessoas e crenças da nossa vida. Você pode estar fazendo tudo certo agora, você pode estar caminhando, sabe, em fé, está querendo agradar a Deus, está buscando o Senhor, mas as coisas continuam difíceis para você, não é verdade? É a poda de Deus para a sua vida. Essa tesoura é boa. Essa tesoura é boa, ela dói na hora, mas depois ela vai produzir fruto, cara. No tempo certo, quando todo mundo quando você começar a ver os frutos, você até esqueceu que doeu. É igual aquela analogia que Jesus faz, que ele diz que para a gente gerar fruto, dar luz a alguma coisa, é igual uma mulher grávida, que na hora ela está sofrendo demais. Aqui a gente tem um monte de grávida, né? Recentemente teve um monte de gente que deu bebê. Elas sabem do que eu estou falando, as grávidas.
na hora doeu. Cadê as grávidas que tiveram bebê? Levanta a mão, só para a gente ver aí. Cadê as irmãs que tiveram bebê agora? Tem uma aqui, tem outra ali, tem outra ali. Doeu, não é ruim? Mas depois que o bebê vem, Jesus diz isso na palavra, depois que o bebê é apresentado, esquece da dor. Porque quando a gente olha para o rostinho do bebê, a gente só consegue se alegrar com aquilo que agora nos foi entregue. A poda de Deus, ela funciona nesse nível. No momento ela dói, mas quando você começar a perceber os frutos que isso está produzindo, você vai se alegrar. Então, não pense, tire da sua cabeça, só passa por dificuldade, o indivíduo está em pecado. Nem sempre, Deus está te aperfeiçoando. Deus vai tirar coisas. Vocês lembram da primeira mensagem? Os abalos de Deus, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, é Deus tirando aquilo que precisa ser tirado. Imagina só. Quem aqui já viu um belo jardim? Levanta a mão assim. Tem alguém que cultiva a planta aqui? Levanta a mão. Ela cultiva a planta. Você sabe, Vanessa, que para um belo jardim surgir, alguém tem que estar cortando algumas coisas ali, não tem? Se a gente fosse em qualquer jardim e visse um belo jardim, a gente tem que ter certeza de que passou um jardineiro ali aparando as coisas, gente. Para que nós sejamos esse jardim cuidado, Deus precisa vir cortando algumas coisas em nós. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nós somos um jardim cuidado e regado pelo Senhor. Nesse sentido, significa que Ele vai passar às vezes cortando o que tem que cortar. Ele vai cortar o orgulho, a arrogância, a soberba, a independência, a submissão, a maledicência. Não sei o que Ele vai cortar, mas Ele vai cortar. Mas para quê? Para te apresentar como um belo jardim regado e cuidado por Ele. Você entende isso? Aleluia. Então, se não passar a poda, você fica feio. Fica um jardim feio, pouco apresentável, cheio de sujeira, cheio de você mesmo, cheio das suas vontades, cheios do seu querer, nada parecido com Jesus. Nada parecido com Jesus. Então, se você quer revelar a glória de Deus e aprender a permanecer, aceite que o Senhor, Ele é o seu jardineiro. E Ele vai passar na sua vida, e Ele pode, Ele sabe, Ele não só pode, como Ele sabe o que deve ser cortado na sua vida. E aí você tem que estar aberto para isso. Se você não estiver aberto para isso, você vai fazer o quê? Murmurar, reclamar, se queixar, o tempo todo fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus diz que o Senhor disciplina todos quanto ama, e que só não está recebendo disciplina, e vamos olhar essa tesoura também como um processo de disciplina, não de punição, de disciplina, gerando um caráter. A Bíblia diz que a disciplina é para nos fazer participantes da santidade de Deus. Então, se a gente não tem um pai cuidando da gente, a gente é órfão. Diferente do que você imagina, biblicamente, Deus não pune alguém massacrando ele. Sabe quando é que Deus realmente puniu alguém? É quando Ele diz: é assim que tu quer? Então faz. Aí tenha certeza, se você está vivendo tudo que você quer viver, que a sua carne quer viver, é Deus te punindo. Porque quando você começar a colher as consequências disso, você vai ver quão doloroso isso é. Aí você sai saber, passei por isso porque Deus estava me punindo. Porque Deus Ele estava tentando me disciplinar para evitar esse momento, mas como eu não aceitei e quero viver a minha vontade, agora eu vou sofrer todas as consequências da minha escolha. É assim que é na Bíblia. Lá em Romanos capítulo 1, fala de uma galera que rejeitou servir a Deus, e Deus disse assim, eu os entreguei às suas próprias paixões. É isso que você quer? Então faz o que você quer. Se você ainda tem um pai lutando por você, disciplinando você, podando você, seja grato. Seja grato e dizer: obrigado, Deus. Dói, Senhor, não é agradável, mas obrigado, eu sei que o Senhor está no controle, Ele está do seu lado, Ele é como um monte Sião, Ele não se afasta, é Ele que está fazendo, aleluia, Ele não se afasta. E como é que Deus limpa o homem? Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado.
é pela palavra de Deus. E assim, eu vou falar uma coisa nesse tópico que eu ia falar no próximo também. Gente, se você não resolver sua vida devocional, não há nada que Deus possa fazer. Se você não resolver ter vida com Deus, lá no seu quarto, lá no secreto, vida devocional, oração, leitura da palavra diária, acordar alguns minutos mais cedo antes do trabalho, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou deixar ela passar por mim, me limpar. Gente, sem vida com Deus nesse nível não há transformação possível, não há, esquece. Entenda de uma vez por todas. Estou dando aula na escola de Libertadores, estava falando para os irmãos, as pessoas querem colocar agora esperança em coisas, tirando inclusive suas responsabilidades do processo. Não, eu quero que o pastor, ele faça um processo comigo. Meu irmão, você não entendeu nada de evangelho. Se você acha que eu tenho alguma coisa para você, você não entendeu nada de evangelho. Nada. Me desculpe dizer. Porque não se trata de mim, se trata daquilo que você está disposto a fazer por você mesmo. Se trata do quanto você está disposto a buscar a Deus. Quem te limpa é a palavra de Deus. Aí você não lê a Bíblia, mas quer ser transformado. Gente, não existe, isso não existe. Não existe. É verdade que num primeiro momento, a dinâmica ela funciona. Você é convencido pelo Espírito do seu pecado, você entrega a vida para Jesus e você vai fazer alguma coisa para Deus. Só que essa dinâmica ela só dura por um pequeno tempo. Depois você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque você não desenvolveu um relacionamento de oração e leitura da palavra. Definitivamente a gente precisa entender que é por uma relação com Deus que nós permanecemos. É por uma relação que somos inabaláveis. Porque a cada manhã que você vai na presença de Deus, você está criando uma raiz em Deus. Gente, eu sempre gosto de fazer essa analogia. As raízes de uma árvore, ela é uma parte que a gente não vê. Mas a gente sabe que é dali que flui tudo para aquela árvore. Ela só frutifica porque ela tem raiz. Se Deus nos compara a uma árvore, o que são as raízes para nós? É nossa vida secreta com Deus, que ninguém vê. É quando você está lá no seu quarto. Cara, se você acha que isso aqui é vida cristã, você não entendeu nada de evangelho. Nada de evangelho. Isso aqui é a ponta do iceberg da vida de cristã. Essa reunião aqui que nós estamos fazendo, você me ouvindo pregar, tendo uma música tocando, e tendo uma estrutura, um ar-condicionado, você sentadinho, bonitinho, ouvindo. Isso não é vida cristã. Ela não é a vida cristã em si. A vida... Gente, você acha que era como a igreja de Atos? Tinha templo? Sim ou não? Sim ou não? Não, não tinha. Como é que eles se reuniam? Principalmente na época que começou a perseguição contra o cristianismo. Em grutas, cavernas, tumbas, cemitérios, casa de irmãos escondida. Era assim. E esse foi o período que a igreja mais cresceu na história. Não tinha estrutura, não tinha isso aqui, mas tinha uma galera que era muito, muito forte no seu relacionamento com Deus. Eles, aonde eles estavam se alimentando, eles estavam conectados à videira verdadeira. O cristão é aquele que tem a sua vida devocional, mas ele sai em espírito para a vida. Nós precisamos entender isso. Caso contrário, não seremos inabaláveis. Seremos abaláveis. Porque a raiz que você constrói na sua vida secreta, é essa raiz que vai te sustentar. Não é a pregação de domingo, não é a pregação do pastor, não é a unção do seu líder, não é a unção do profeta. Nada vai te sustentar que não seja a sua relação com Deus. É isso que te sustenta no momento mais difícil da sua vida. É você lembrar, quando está difícil, você está chorando, o Espírito Santo, filho, lembra que eu falei isso aqui com você naquele dia? E aquilo ali vem como uma avalanche de poder no seu interior, e você diz, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou permanecer, porque foi para isso que Deus nos chamou, para permanecer.
Aleluia. No verso 4, ele diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A pergunta é, por que Jesus falou tanto em permanecer aqui? É porque não é uma tendência nossa permanecer. Sempre existe uma força se opondo a isso. Você sente essa força? Parece que tem sempre alguma coisa te puxando para longe de Jesus. Porque a carne caída, ela tem a tendência a se afastar do Senhor. Essa é a nossa tendência, que as circunstâncias e nossas emoções, o Renan pregou isso semana passada, que as nossas emoções determinem o nosso comportamento. Determinem, hoje eu estou legal, eu vou para a igreja. Aí hoje eu estou cansado, eu não vou para a igreja. Hoje eu estou com raiva, eu não vou para a igreja. Hoje eu estou triste, eu não vou para a igreja. Hoje eu estou feliz demais para ir para a igreja, para buscar o Senhor. Não importa qual é a emoção, talvez só tenha uma que te leve para Ele. É quando está doendo. Hoje está doendo demais, preciso de Deus. Não é esse tipo de relação que Deus quer com a gente. Ele quer que a gente permaneça nele. E a gente possa então colocar a nossa vida diante de Deus e ter uma relação com Ele. E aqui tem um detalhezinho, é que o chamado de Deus é permanecer, não é fazer coisas para Ele. Sabe por que isso é importante? Porque a gente tende a entregar a vida para Jesus e dizer assim: agora o que eu faço para Deus? Não faz nada não, vai só orar e ler a Bíblia, irmão. Não precisa fazer nada não, vai só se relacionar com Ele. Isso é tão estranho para a grande maioria das pessoas, porque a gente acostumou a se relacionar com as pessoas a nível do ativismo. Quer ver uma coisa? O que um marido faz quando a sua mulher está com raiva? Normalmente ele procura fazer alguma coisa para ela. Amor, você quer que eu varra a casa? Você quer que eu lave a louça? Você quer que eu vá lá na taberna? Ou dar um presente para ela? A gente quer fazer alguma coisa. Porque o homem não quer fazer o quê? O que o homem não quer fazer? Ele não quer sentar, olhar nos olhos da sua mulher e resolver no nível relacional. Não quer. Ele quer fazer alguma coisa. Tem mulher que é assim também. Então a gente acostumou a resolver as nossas coisas no nível do ativismo. Vamos fazer alguma coisa. Posso fazer alguma coisa? Deus não quer que você faça nada para Ele a priori. Ele quer que você se relacione com Ele. E a gente usa às vezes a obra de Deus para fugir de Deus. Olha que louco. Não, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Eu não quero sentar com Deus e resolver o meu interior. Eu não quero sentar com Deus e dizer que eu sou orgulhoso e reconhecer diante deles, das pessoas que Ele colocou sobre minha vida como autoridade, que eu sou uma pessoa vaidosa, orgulhosa, que eu quero as coisas do meu jeito. Não, eu quero fazer alguma coisa para Deus. E se alguém disser para você não fazer, você fica como? A gente quer fazer as coisas para Deus e é assim, né? Fica assim. Porque a gente acostumou, gente. Ao invés de deixar o nosso interior ser tratado, vamos resolver as coisas no nível do fazer? Melhor, né? Quero dizer para você, calma o seu coração, vai sentar com Deus, vai ouvir a voz dEle, deixa Ele falar o teu coração, olha nos olhos dEle, deixa Ele confrontar você. Isso é permanecer. Jesus, esse texto é maravilhoso. Sabe por que eu gosto dele? É porque Jesus, ele está dizendo assim: eu vou dizer para vocês como é que permanece, gente. Ele diz: o importante é permanecer. Como é que permanece? Primeiro, aceite que eu vou cortar algumas coisas da sua vida. Segundo, aceite que o mais importante é você ser tratado e não fazer alguma coisa. Fique comigo, permaneça em mim, na minha palavra. Relacione-se com Deus. É isso que Ele está nos chamando a fazer. Então não é, e aí eu volto para aquilo que eu falei no início, não é sobre o seu discurso, e não é sobre as suas apenas atividades, mas o quanto você está disposto a se deixar tratar e se relacionar com Deus. E eu quero dizer que não é uma questão de a gente não ter resultado e não ter fruto. Todo o objetivo desse texto é a gente ter fruto.
O versículo 8, ele deixa isso claro. É como se Jesus estivesse dizendo, olha o que ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, a condição é, vocês têm que frutificar para serem meus discípulos. Não tem essa de que eu sou discípulo de Jesus do meu jeito. Não, você é discípulo de Jesus do jeito de Jesus, e Ele quer que a gente frutifique. Só que Ele é tão bom que Ele vai dizer, eu vou ensinar para vocês qual é o processo para vocês frutificarem. Sabe o que esse texto está dizendo? Você não frutifica tentando dar fruto, você frutifica permanecendo em Deus. É natural. Eu vi um pastor fazendo uma analogia disso que eu achei maravilhoso. Ele disse que um dia ele estava deitado lá na casa dele, e ele começou a ouvir um gemido. Ele ficou intrigado e foi ver o que era. Chegou lá, era uma macieira que ele tinha plantado, gente. Estava gemindo para dar fruto. Estava... Vocês acham que essa história é verdade? Ele falou para a igreja que estava ouvindo. Vocês acham que essa história é verdade? Lógico que não é, porque você nunca vai ver uma árvore fazendo força para dar fruto. Ela só é plantada lá. Ela só nutre suas raízes. Dar fruto é natural de quem permanece. O que Jesus está dizendo aqui é: você não frutifica se esforçando para dar fruto. Você frutifica permanecendo em um relacionamento íntimo com Jesus. No tempo certo você vai frutificar em todos os níveis e aspectos que você precisa. Portanto, permaneça. Amém? E por fim, no versículo 7 ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. E aqui é legal a gente entender esse processo, porque a gente entende errado o processo de oração. A maioria de nós acha assim, que Deus é o tipo de Deus que Ele vai atender nossas orações sempre que a gente fizer. Não, existem algumas condições para Deus atender nossas orações. Uma delas é que a nossa oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Tiago diz isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastardes nos vossos próprios deleites e prazeres. Por que permanecer em Deus, em um relacionamento com Deus, torna a nossa oração muito mais poderosa? Porque quando eu estou em um relacionamento com Ele, o meu coração se alinha com Ele. Então normalmente eu vou pedir o que Ele quer. Eu vou pedir o que agrada a Ele. Não corre o risco de meu coração estar tomado de vaidade, de desejo, de luxúria para pedir o que eu quero. Eu estou alinhado para pedir o que Ele quer. Tanto é que muita gente usa o texto do Salmo para tentar justificar algo injustificável no reino. A Bíblia diz, lá o salmista diz que agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então as pessoas pensam assim, bom, se eu agradar a Deus indo para a igreja, se eu fizer as coisas certinho, Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Está errado, não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz, não é agrada o Senhor, agrada-te do Senhor. Tenha prazer de estar com Ele, basicamente. Tenha prazer de estar com Jesus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe por que Jesus não tem medo de dizer isso? Porque ele sabe que quem gasta tempo com Ele, se alinha com Ele, se transforma a imagem dEle. Então Ele se sente seguro de dizer, bom, eu sei que esse aqui tem relacionamento comigo, eu sei quem Ele é, eu o conheço, então eu posso atender as orações. E o objetivo disso, final, qual é? É o que diz o versículo 8 que nós acabamos de ler. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos. Quando as pessoas vierem, e a gente precisa entender nesse sentido o que é dar fruto, na analogia, dentro do contexto, da metáfora, ele está dizendo que a gente é árvore. Qual é a melhor coisa para se encontrar numa árvore? Fruto. E alguém que vai a uma árvore em busca de fruto, está buscando se alimentar. No fim das contas, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o cristão que permanece é um cristão que dá fruto e alimenta os outros. Mas tem gente que está um tempão na igreja só sugando os outros. Só sugando os outros. É só reclamação, murmuração, a vida toda reclamando que não fazem isso para ele, que não fazem aquilo para ele, que ele isso, as pessoas têm que me dar mais atenção, elas têm...
Entenda a mentalidade do reino, não é o quanto você deve receber, mas o quanto você deve dar, querido. Um cristão, quando ele amadurece, ele vai migrando da mentalidade do receber para a mentalidade do dar, porque ele é o cristão, ele é o indivíduo que alimenta as pessoas e não que está esperando ser alimentado. Eu não estou dizendo que você não vai vir à igreja para ser alimentado em algum nível, você vai sentar à mesa com o rei, vai ser alimentado pelo rei. Entretanto, sua principal função na terra é alimentar os outros. Isso tira totalmente, talvez, a grande maioria de nós do nosso eixo de fé atual, porque a gente sempre vem para receber. Querido, você não vem para receber, você vem para o serviço, você vem para dar. Você chega aqui, como é que eu dou num culto como esse, por exemplo? Quando você está ali naquela porta e você dá um sorriso para quem chega e dá um belo abraço. Quando você vê os nossos convidados e você se importa de ir lá e recepcioná-lo bem. Se você é o tipo de cristão que entra por aquela porta, senta nessa cadeira com a cara amarrada, com uma carranca enorme, querido, você não entendeu nada de evangelho, nada. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão dando fruto, ou aqueles que estão alimentando as pessoas, esses glorificam a Deus. Significa dizer que o oposto também é verdade. Que aqueles que vêm à igreja e vivem nessa ótica de que o mundo gira em torno do seu umbigo e que essa pessoa ela precisa receber o que ela precisa, essas pessoas não glorificam a Deus. Não glorificam, porque o Deus dela, disse Paulo, é o ventre. Só são preocupados consigo. Só estão preocupados com a sua própria vontade. Essas pessoas jamais, queridos, permanecerão em Deus. Se você não mudar a sua mente, vai cansar. Você vai começar a dizer que os irmãos são isso, vai começar a transferir a responsabilidade de Adão. Não vou para a igreja mais não. Não vou porque o irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo, meu líder não faz isso, meu líder não faz aquilo, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Você começa a encontrar responsáveis para a sua própria inoperância e improdutividade em Deus. Para a sua própria fé deturpada, que não entende as escrituras, que não consegue compreender que Deus te chamou para alimentar os outros. E que Ele é a tua fonte. Por que você acha que Ele diz que Ele é a videira? Porque o pastor não é a videira, porque o irmão não é a videira, porque o líder não é a videira, Jesus é a videira. Você entende isso? Isso é mudança de mente. Que a gente possa hoje abrir o nosso coração. Pessoas que estão alimentadas e que já estão alimentando a outros, são pessoas inabaláveis. São pessoas inabaláveis. Irmãos, se você é alguém que está vindo aqui, o grupo de louvor pode subir. Está vindo aqui há um tempão, só para receber, só para receber, só para receber. Eu não quero liberar uma profecia não, mas eu temo que daqui a algum tempo eu não veja mais você aqui, porque você não entendeu o evangelho. E sabe que dentro de uma das coisas que Deus precisa abalar, sabe o que Deus precisa abalar? Suas falsas expectativas, suas expectativas erradas, de que a igreja tem que te dar tudo e fazer tudo ao seu tempo, do jeito que você quer, que o pastor tem que atender às suas necessidades na hora que você quer, que o seu líder tem que fazer as coisas como você quer, do jeito que você quer. Essas coisas precisam ser abaladas, para que você tenha fé em Jesus. Estava falando na escola de Libertadores, um outro testemunho, como é Deus quem levanta a gente. Meu pastor, ele foi por 2 mandatos consecutivos supervisor do Distrito Norte, mas nunca foi uma coisa que ele buscou. Nunca foi uma coisa que ele reivindicou. Nunca foi uma coisa pela qual ele lutou. Ele focou em Jesus. Meu pastor não falava, não era proeminente entre os outros pastores, mas era um cara que amava. Ele é um homem que ama a Deus e quer agradar a Deus a todo custo. Um dia Deus enxergou ele e disse: eu quero que você seja o líder sobre outros pastores. E levantou ele como líder de outros pastores. Porque quando a gente entende
que tudo flui de Cristo, eu não preciso forçar as coisas ao meu redor. Eu só preciso continuar firme nele, permanecer nele. Que no tempo certo Ele vai fazer as coisas. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas. Só permanece, cara. Permanece. Fica firme. Talvez hoje, nessa noite, eu esteja falando com um grupo muito específico de pessoas. Você que tinha expectativas erradas a respeito de Deus e já estava ali cambaleando na sua decisão de fé. Hoje o Senhor está dizendo: permanece, fique inabalável. Ele tem uma palavra, Ele tem o tempo certo para a sua vida. E também tem uma outra galera que Deus está falando. Para você que não tem vida com Deus. Você não ora, você não lê a Bíblia, e você vai estar vendo a sua vida espiritual escorrendo pelo ralo, e não está sabendo o que fazer ou não está fazendo nada. Eu quero chamar você a se posicionar com relação à sua vida espiritual, e entender que permanecer em Jesus é ter um relacionamento com Ele. Você jamais será uma pessoa inabalável na sua fé sem relacionamento diário com Jesus, sem vida devocional. Para quem não sabe o que é vida devocional, quando eu estou falando, vida devocional é um estilo de vida onde você tem um tempo de devoção a Deus diariamente. Todos os dias eu separo um tempo para orar, todos os dias eu separo um tempo para ler as Escrituras. E todos os dias, depois de orar e ler as Escrituras, eu vou tentar alinhar a minha vida àquilo que eu li e àquilo que eu orei. Eu vou renunciar o que está errado na minha vida e vou aceitar a verdade de Deus no meu coração. Isso é vida cristã. Foi assim que todos os homens que vieram de nós estabeleceram a sua vida com Deus. Estava assistindo a história do documentário da igreja, história da igreja, e vendo a vida de Lutero. Lutero era um cara que ele servia a Deus, mas tinha raiva de Deus. Ele tinha muita raiva de Deus. Ele dizia isso para Deus em oração. Ele escreveu sobre isso. Ele disse: eu tenho mais raiva de Deus do que amor por Deus, porque eu sempre estou errado da ótica de Deus. Porque ele sempre acreditou que a justiça vinha pelas obras dele. Eu preciso me esforçar para ser melhor, eu preciso me esforçar para ser melhor. Um dia ele leu um texto de Coríntios, de Romanos: o justo viverá pela fé. Ele disse que esse texto foi como luzes do sol entrando no coração dele e iluminando a mente dele, como se um peso tivesse saído das costas dele, porque agora ele entendia que era a justiça de Deus quem o justificava, era Cristo, é que Jesus havia feito. A maioria de nós está servindo a Deus com raiva de Deus, porque tem expectativas que Deus, por desconhecer as Escrituras. 2, porque tem expectativas irreais a respeito de Deus, porque também não conhecem as Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vida devocional vai transformar a tua vida. A libertação que você deseja, a transformação da sua casa, a transformação do seu casamento, a transformação dos seus filhos, elas estão em uma vida de relacionamento com Jesus, por meio da palavra. Em algum momento isso vai ser mecânico, pode ser, mas em algum momento o Espírito Santo vai te pegar e vai transformar isso em energia. Ontem o pastor Alisson pregou uma mensagem sobre isso. Uau, me treme todinho por dentro. O Espírito Santo é aquilo que pega o que é mecânico e transforma em energia, em poder. Era isso que ele quis dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está dizendo: Deus, eu vou pegar o que é mecânico, o que é religioso na tua vida, e vou transformar em algo poderoso, em algo espiritual e sobrenatural. Fique de pé nessa noite.